Aproveitando que os amados estão de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. Lucas capítulo 17, versículo 11. Se os irmãos encontraram o texto, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga escola bíblica dominical. Amém? Glória a Deus. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. Quantos homens? Os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, quantos deles? Voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Perceba que Lucas é específico nesse que retorna. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Que o Senhor aplique ela em nosso coração, que o Senhor faça com que ela trabalhe em nós e encontre terra boa para que a preciosa semente seja semeada. Em nome de Jesus, amém. Sente, glorificando ao Senhor. Queridos, sou grato a Deus por estar aqui, uma vez mais, e pela honra de poder servir a igreja do Senhor aqui em Venda Nova. Grato ao nosso pastor Moisés pelo convite. Que Deus em Cristo o abençoe, ao pastor, a sua casa, a sua família, o seu ministério, e o faça crescer cada vez mais na graça do Senhor. E para mim essa noite é uma dupla honra, pois os meus 2 pastores estão aqui, pastor Moisés e pastor Wanderson. Acredito que a responsabilidade se torna ainda maior, né? E quanto mais tem alguém que sempre tem um crivozinho hermenêutico com a minha vida, a irmã Tássila. Sempre, às vezes, quando a gente erra alguma coisa, a irmã Tássila: você falou isso, não era isso. A responsabilidade cresce ainda mais. Mas que Deus abençoe para a glória do Senhor. Irmã Tássila, minha esposa, minha filha Larissa, a todos os irmãos dessa igreja amada que sempre nos recebe muito bem, pela receptividade de vocês. E nós se sentimos muito bem estar aqui no meio de vocês. Vocês têm abraçado a minha família, a minha casa, e para nós é um motivo de muita alegria sempre estar aqui servindo a este povo abençoado, cheio do Espírito Santo de Deus. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos, porque apresentam uma visão conjunta dos mesmos fatos. Nós vamos perceber que quando nós lemos esses 3 evangelhos, algumas narrativas, elas costumam se repetir, mas nós vamos perceber que elas mudam alguns detalhes devido ao ponto de vista apresentado por cada um desses evangelistas serem diferentes pelas suas ênfases, público-alvo, ideia principal. Todos esses elementos fazem parte para que a escrita seja composta
e efetivada. Cada um deles possui também peculiaridades. Apesar deles terem essas narrativas conjuntas, eles possuem peculiaridades também. E o milagre dos 10 leprosos é um milagre exclusivo de Lucas. Esse texto em que nós acabamos de ler é um texto que apenas o evangelista Lucas menciona em seu evangelho. Esse acontecimento ocorre em um contexto de rejeição dos líderes religiosos judaicos contra Jesus. O texto não apenas destaca Cristo como aquele que cura, mas também contrasta a reação dos judeus com a do samaritano diante da misericórdia recebida. Nessa passagem, Jesus ensina quais atitudes Deus espera de nós ao experimentarmos sua graça. Como nós temos reagido aos benefícios que nós recebemos de Deus. Qual tem sido a nossa postura diante de Jesus ao identificar as bênçãos que nós recebemos da parte dele? Esse texto traz lições preciosas que norteiam e marcam a diretriz da nossa vida espiritual e da nossa reação diante do milagre recebido da parte de Jesus. O versículo 11 inicia dizendo que aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Perceba que Lucas detalha geograficamente a movimentação ministerial de Jesus. Ele está passando pelo meio de Samaria e da Galileia. E ele entra numa certa aldeia. E ao entrar em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro de Jesus 10 homens leprosos. Essa informação é importante, porque de acordo com Levítico 13 e 14, havia ali algo a ser executado quando algum homem era diagnosticado com lepra. Ele precisava passar por uma avaliação, e os sacerdotes eram as pessoas habilitadas naquela época a exercer essa função. Não havia essa tecnologia, não havia essa ciência avançada que nós temos hoje. E os sacerdotes era quem exercia essa função de identificar e diagnosticar homens que eram identificados com lepra. Ao serem identificados com lepra, esses homens teriam que ser removidos de sua casa, do seu convívio familiar, do seu relacionamento do meio social, e direcionado para um leprosário, para que ali pudesse, depois de alguns dias, passar por uma nova avaliação, para que pudesse ser diagnosticado alguma cura. E se assim não acontecesse, eles teriam que continuar ali. E a única expectativa de um leproso que era diagnosticado literalmente com lepra é que ele apenas aguardava a morte. Era uma doença temida naquele tempo. Era uma doença que não havia cura humanamente falando. Apenas uma ação divina é que podia mudar a história dessas pessoas. A lepra não apenas corroía a pele, mas a lepra também corroía a alma. Imagine alguém ser tirado do seu convívio familiar. Alguém ser restringido de ter liberdade de transitar, porque é identificado, é diagnosticado com essa doença. Perceba que isso também ia corroendo a alma desses homens. Ia corroendo também os seus sentimentos. De maneira que os problemas só cresciam, os problemas só aumentavam, as circunstâncias em que eles agora estavam inseridas, era uma circunstância em que cada dia era uma oportunidade deles celebrarem a vida, porque parecia que cada vez mais eles estavam caminhando para a morte, caminhando para o abismo. Mas o texto continua nos dizendo que esses homens leprosos, eles vão parar de longe. É outra observação interessante. Por que eles param de longe?
Na cultura judaica, um judeu não podia tocá-los, pois se assim o fizesse, era considerado impuro. De maneira que os leprosos também não podiam estar se socializando entre as pessoas. Eles param de longe, eles se aproximam o máximo que lhe era permitido e utilizam-se do recurso que eles tinham para chamar a atenção de Jesus. O texto diz que eles levantam a voz, e ao levantar a voz não era algo baixo, não era um simples sussurro, era algo audível, que pudesse chamar a atenção de Jesus, que pudesse fazer com que Jesus identificasse que alguém estava clamando ali. E o interessante é que esses leprosos não eram leigos, não eram pessoas que não tinham informações a respeito de Jesus. Até porque eles apresentam 3 aspectos interessantes sobre a pessoa de Jesus. Eles chamam Jesus pelo nome. Ele diz: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Perceba que eles, ao se direcionarem a Jesus, eles vão clamar pelo um aspecto que era presente na atividade ministerial de Jesus, que era a atuação da sua misericórdia sobre a vida daqueles que necessitavam. Ele clama pela misericórdia. Percebam esse detalhe. O texto continua dizendo que depois que ele clama pela misericórdia, Jesus, versículo 14, vendo-os, Jesus enxerga eles. Porque independente da nossa situação, da nossa circunstância, Jesus não nos trata com indiferença. Jesus está lhe vendo. Ele vê aqueles homens, e o olhar de Jesus é um olhar clínico, porque é diferente do nosso. Jesus não enxerga apenas a pele daqueles homens se desfazendo, mas o olhar de Jesus é profundo. O olhar de Jesus vai na alma. O olhar de Jesus diagnostica aquilo que está entranhado em nós. Ele vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Percebam que Jesus pedem para que eles obedeçam algo que era requerido no ritual de purificação. Pois o sacerdote era alguém habilitado para identificar que alguém foi curado, para ressocializar aquela pessoa novamente no convívio social, devolvê-la para a sua família. Eles precisavam ser identificados com a cura pelo sacerdote. Jesus dá a direção. Eles sabiam muito bem, é tanto que o texto não tem explicação. Jesus não foi explicar a eles do porquê eles tinham que ir ao sacerdote, porque eles sabiam o que a lei exigia, o que a lei da purificação requeria deles. Jesus só dá a ordem: apresentem-se ao sacerdote. Jesus não direcionou nenhuma palavra de cura. Jesus não liberou nada que mudasse extraordinariamente a situação deles. Jesus simplesmente deu uma orientação: apresentem-se aos sacerdotes. E o texto continua dizendo-nos que aconteceu que, indo eles obedecem à ordem, ficaram limpos. Eles ficaram limpos. Eles não chegaram até os sacerdotes, mas no caminho eles recebem o milagre de Jesus. Ao receber o milagre de Jesus, um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Perceba que algum
deles, pois eram 10, mas apenas um percebeu. Um, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Ele retorna, ele volta. E ele glorifica a Deus de forma audível também. Na mesma intensidade que foi o clamor pela misericórdia, ele retorna também agradecendo com uma intensidade ainda mais superior, porque o clamor da vitória vai ser superior ao clamor pelo milagre. Deus vai realizar uma obra grande sobre a tua vida. Ele volta de voz audível, agradece, e a postura desse homem é que o texto diz, versículo 16: e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Os irmãos têm conhecimento de que havia um problema histórico entre judeus e samaritanos. O mais improvável, que não era esperado retornar, era o samaritano. Jesus esperava a reação de agradecimento dos judeus. Mas Lucas é específico de apresentar-nos esse detalhe. Esse era samaritano, o mais improvável, o que ninguém esperava, o que ninguém dava credibilidade, foi aquele que retornou. Era alguém que nutria uma divisão histórica, desde lá das divisões das tribos no Antigo Testamento, vinha perdurando. Havia uma necessidade de uma correção na vida espiritual deste povo. Eles precisavam se realinhar para o propósito. Jesus tentou fazer isso ao ter o diálogo com a samaritana, porque eles achavam que apenas um recebia, apenas um estava apto a adorar. E Jesus diz: o Pai procura os verdadeiros adoradores. Não é o lugar, é o verdadeiro adorador, porque adorador está cheio, mas verdadeiros, o Pai está passando o olho essa noite. Este era samaritano, e respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Perceba que os gratos sempre são a minoria. Os que retornam para agradecer são os mais improváveis. Você já teve muitas experiências na sua história de pessoas que você ajudou e você esperou que elas pedissem pelo menos um obrigado e te surpreenderam que nem obrigado te pediram. E pessoas que você fez muito menos e retornaram e te agradeceram com o coração alegre. Perceba que Jesus está fazendo uma pergunta, não é uma pergunta interrogatória para obter informação, mas é uma pergunta pedagógica, para que eles entendessem a dinâmica do milagre. Olha o que o texto continua dizendo, o versículo 18: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Mais uma vez ele enfatiza. Ele começa dizendo que era um, depois ele diz que era samaritano, ele diz agora é estrangeiro. Mas o versículo 19 conclui a narrativa dizendo: e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Com base nesse texto, permita-me essa noite extrair algumas lições importantes. E eu quero vos falar sobre lições sobre a gratidão. E em primeiro lugar, a gratidão é a consciência da indignidade. Perceba que esses homens, ao se direcionarem a Jesus, eles não se direcionam destacando suas qualidades. Eles não se direcionam a Jesus reclamando da situação em que eles estavam inseridos. Mas eles se direcionam a Jesus clamando pela misericórdia.
porque só quem reconhece a sua indignidade, que não é merecedor, é que destaca essa ação de gratidão em direção a Jesus. Eu preciso da sua misericórdia. Não são as suas qualidades, não são os seus méritos, não é porque nós merecemos, mas é por causa da misericórdia dele sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre esse ministério, sobre essa igreja. E a gratidão é a consciência da indignidade. Você não é merecedor, mas quando você reconhece o seu estado e que você não tem capacidade de mudá-lo e clama pela uma ação divina, Deus responde com misericórdia sobre a tua história. Tem misericórdia essa noite sendo direcionada a crentes que abriram o coração. Reconheça que não é porque merecemos, porque misericórdia, em um sentido simples, é Deus não nos dá o que merecemos. Misericórdia é Deus sentindo a miséria do homem no seu coração. Só quem reconhece que não merece, que precisa da misericórdia para continuar, está apto a receber essa ação milagrosa sobre a sua história. A misericórdia de Deus essa noite invade o teu coração. A misericórdia de Deus essa noite está te dando a resposta que você tanto busca. A misericórdia de Deus é a ação dele sobre a tua vida que vai te levar para distante dessa realidade, que vai mudar a tua história, que vai mudar a tua situação. Não é você, é a misericórdia de Deus. A gratidão é a consciência da nossa indignidade. Mas em segundo lugar, a gratidão é a prioridade de um caráter transformado. Perceba que foram 10 que foram limpos, foram 10 que foram curados, mas apenas um retorna. É lógico que todos eles tinham algo importante a fazer. O texto não nos diz quanto tempo eles estavam naquela situação. Mas o seu coração estava ansioso, logicamente, para se reencontrar com seus familiares, com seus amigos, filhos, esposas, se eles assim tivessem. E havia prioridades na vida de todos eles. Mas o samaritano decidiu eleger a mais importante. Todos nós temos coisas importantes na nossa vida, mas sabe por que você está essa noite aqui? Porque você elegeu a mais importante. Retornar para dar glória a Deus pelo que Ele fez sobre a tua vida. Sabe por que a igreja está completando 31 anos? Porque todos os anos ela retorna para dar glória a Deus pelo que Ele tem feito sobre este lugar. Eleja a coisa mais importante da tua vida. Faça um diagnóstico honesto com você mesmo essa noite. Será que Deus está sendo prioridade sobre a tua vida? Será que o reino está sendo exclusividade sobre o teu coração? Ou você apenas fala isso de boca para fora para demonstrar uma superficialidade rasa e uma espiritualidade aparente, mas não impressiona nada em Deus? Deus quer sinceridade. Volte com a prioridade de glorificar a Deus. A gratidão é a prioridade de um caráter transformado. Só quem foi alcançado por esta misericórdia sabe o que ela realizou sobre a tua história. Este homem retorna para agradecer, porque ele percebeu o impacto da ação de Jesus sobre a vida dele.
Ele identificou logicamente, porque o texto diz que ele vendo, ele percebe, não só em sua pele, mas há um ânimo novo em sua alma, há algo poderoso, porque a ação de Jesus não trabalha apenas esteticamente, a ação de Jesus muda o interior do ser humano. Você está aqui porque a transformação começou de dentro para fora. Ele operou internamente também. Mas em terceiro lugar, a gratidão nos aproxima de Jesus. Perceba que os ingratos, eles só se distanciam. Porque o texto diz que os 10 clamam de longe. Recebem a ordem de Jesus para ir aos sacerdotes de longe. E se distanciam ainda mais indo pelo caminho. Ficaram mais longe ainda. Mas apenas o grato não se contentou com a distância. Ele se aproxima mais. Só quem é grato se aproxima mais de Jesus. Os ingratos vão mais longe ainda, mas quem é grato não se contenta com o distanciamento. Quem é grato não se contenta em apenas ouvir a voz. Quem é grato se aproxima para desenvolver um relacionamento com Ele. Só os gratos essa noite ergam a mão para o céu. Só quem veio com o desejo de se aproximar mais de Jesus. Essa noite, Jesus está passando aqui neste arraial. Jesus está passando entre nós. E possa ser que seja a sua última oportunidade. Possa ser que seja a nossa última oportunidade. Jesus estava a caminho da cruz. Jesus estava a caminho de Jerusalém. Ali era a última passagem dele naquele lugar. De maneira que era a última oportunidade que ele tinha para mudar a história dele de uma vez por todas. Essa noite é a oportunidade que Jesus está te dando. Se aproxima de Jesus. Não se contente em apenas ouvir a voz. Não se contenta apenas no milagre, porque tem pessoas que são apenas atraídas por essas ações. É importante, sim, mas não é suficiente para a vida de um crente salvo em Cristo. Nós precisamos desenvolver um relacionamento de perto, ouvir mais, aprender mais, desenvolver a nossa espiritualidade mais. Essa noite Jesus nos chama para mais perto e só os gratos se aproximarão mais de Jesus. Se você é grato a Ele pelo que Ele fez sobre a tua vida, você foi alvo da misericórdia. Você estava na pior. Ninguém dava credibilidade a você. Você estava perdido nos leprosários da vida, sem comunhão com Deus. E Jesus ouviu o teu clamor. Você tem motivos essa noite de exaltar a Ele. Eu sinto a graça de Deus entre nós. É como que a misericórdia que emana de Deus esteja sobre esta casa nessa noite. Ou enquanto os 9 seguiram seu caminho, o samaritano decidiu voltar para agradecer. O samaritano não só volta e dá glória, mas o samaritano tem uma postura que desperta a atenção de Jesus. O samaritano se curva. Ao se curvar diante de Jesus, é um reconhecimento de quem Ele é. É alguém que conseguiu entender que Ele não é apenas o Messias esperado, que era falado no Antigo Testamento, mas que Ele era a encarnação de Deus entre os homens, que Ele é soberano e que Ele tem todo o poder.
ele se curva, e ao se curvar, ele bota o rosto em terra. Olha só que cena, irmãos. Um samaritano diante de um judeu, curvado e adorando. Porque a quarta lição que eu extraio essa noite é que a gratidão é o fundamento da verdadeira adoração. Ele se prostra. Um dos termos que classificam a adoração é o termo prosquineus, é se prostrar. Porque a adoração não se resume a cânticos, ainda que isso seja importante para nos conduzir, porque Deus habita em meio aos louvores, mas não é só isso. Adoração não se resume à pregação, mas adoração é uma vida comprometida e envolvida com Jesus. Adoração é um estilo de vida. Adoração não é só aqui na terça, mas adoração é na segunda, adoração é na terça, adoração é na quarta, adoração é todos os dias da nossa existência. Só quem é grato tem uma base sólida, porque é um fundamento indispensável para a adoração. O samaritano voltou glorificando a Deus em alta voz, porque a adoração nasce de um coração agradecido. Só quem tem um coração agradecido tem prazer de servir, tem prazer de adorar. Só quem reconhece o tamanho do benefício e da ação misericordiosa de Jesus é que dedica a sua vida completamente ao altar dele. Porque se não fosse ele, você estava lá no leprosário, sendo corroído, continuava insensível, continuava ainda cheio de marcas, continuava ainda cheirando mal, continuava ainda sendo desprezado, mas você teve um encontro com a misericórdia. Só quem teve esse encontro essa noite, erga sua mão e adore, exalte e libere uma palavra de adoração em direção ao Cordeiro de Deus. Adore a Ele. Deixa eu te dar alguns segundos nessa noite. Aleluia. Será que você pode assimilar essa realidade? O samaritano volta e fundamenta a sua adoração. Oh, glória. Mas em último lugar, perceba, e depois que Jesus faz a pergunta, ele conclui o versículo 19 dizendo: e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A quinta lição essa noite que nós aprendemos sobre a gratidão é que quem é grato recebe mais de Deus. Os 9 receberam cura física. O máximo na alma ao identificarem também que estavam curados. Mas perceba que esse samaritano recebeu muito mais. Além da cura física, além da cura da alma, ele pôde desenvolver um relacionamento de proximidade com Jesus. E ele não ouviu Jesus apenas quando estava em situação difícil. Ele também ouviu Jesus quando tinha recebido a bênção, quando tinha recebido a vitória, quando tinha recebido o milagre. Ele ouviu não a voz de Jesus só de longe, no leprosário, mas ele ouviu a voz de Jesus de perto, falando com ele. A tua fé te salvou.
A tua fé te salvou. O maior benefício aquele homem recebe não era apenas a cura da lepra, não era apenas a cura dos sentimentos, não era apenas a alegria da ressocialização, mas era o milagre da bênção espiritual. A tua fé te salvou. A salvação que aquele homem recebe é o maior presente que ele desfruta agora em sua história. Quem é grato recebe mais. Essa noite abra seu coração. Há 31 anos essa igreja é grata, por isso recebe mais. Foram 176 vidas. E quem sabe hoje pode completar 200. Quem sabe hoje possa completar mais. Porque quem é grato recebe mais. Você pode agradecer ao Senhor nessa noite. Você pode ser grato ao Senhor essa noite. Seja fiel no pouco, que sobre o muito o Senhor te colocará. Seja grato pelo que o Senhor tem te dado. Seja grato pelaquilo que o Senhor já tem te feito viver. Seja grato ao Senhor. Os 9 receberam cura física, mas o samaritano recebeu algo maior: salvação. Porque a gratidão abre o caminho para bênçãos mais profundas. Deus está te levando mais além. Não se contenta nesse estado, meu irmão. Deus tem mais para você. Deus tem mais para essa casa. Não para em 31 anos. Se Jesus não voltar, terá coisas maiores que Ele realizará sobre essa casa, sobre esse bairro, sobre a cidade de Belo Horizonte, sobre esse estado. E quem sabe o avivamento comece por nós, porque quando tem corações gratos, tem poder de Deus sobre este povo. Você pode agradecer mais ao Senhor essa noite. Seja grato a Deus. Você pode fechar os seus olhos essa noite, curvar a sua cabeça e entender que a gratidão é a consciência da indignidade. Pode me ajudar, filho? A gratidão é a prioridade de um caráter transformado. A gratidão nos aproxima de Jesus. A gratidão é um dos fundamentos da verdadeira adoração. Quem é grato recebe mais de Deus. Essa noite permita Jesus está indo no leprosário, porque Ele vai onde ninguém consegue ir. Ele vai onde o sacerdote não ia. Ele vai onde os parentes não vão. Ele vai onde o pastor não consegue alcançar. Oh, se tem alma cansada essa noite, Jesus está entrando na aldeia. Jesus está passando aqui. Não desperdiça a oportunidade que você tem. Abre o coração e se rasga diante dele.